Graça e paz, queridos, é com muita alegria que nós estamos chegando com o nosso podcast e, por sinal, 70ª edição da Igreja Fé e Milagres. É sempre um prazer estar juntamente com vocês todas as segundas-feiras às 19 horas, sempre levando um conteúdo que vai glorificar o nome de Jesus. Testemunho, superação, testemunho de fé, de vitórias e assim por diante. Sempre escolhendo a dedos os nossos entrevistados, levando até você e a sua família aquilo que nós temos de melhor, ou seja, Jesus Cristo, o Filho de Deus. E a minha entrevistada de hoje, há tempos eu estava esperando esta entrevista, uma pessoa maravilhosa que mora no meu coração, no nosso coração, e eu quero apresentá-la assim. Ela é casada com Douglas Alves, empresária, fisioterapeuta, tem 36 anos de vida, está se tornando uma influencer nas redes sociais, já é uma influencer espiritual na nossa igreja. Ela é mãe de 3 preciosas crianças, mãe de José, Maria e João. A minha entrevistada de hoje, Bibiana Ramos Machado Alves, seja muito bem-vinda e que Deus te abençoe. Muito obrigada, pastor. Eu fiquei surpresa, né, quando o senhor me convidou e estou me sentindo muito honrada de estar aqui e pensando que é para glorificar o nome do Senhor, então eis-me aqui, né? Bibi, você é uma pessoa muito especial para mim, antes mesmo de me tornar seu pastor. Eu tive o prazer de te ver a primeira vez na casa do Luiz e da Renata, né? A quem eu quero mandar o meu abraço. E ali nós ainda não nos conhecíamos, mas eu tive o prazer de conhecê-la. E desde então eu vi que você era uma pessoa muito especial, de um caráter nobre, né? Uma pessoa de um coração altruísta muito grande. E com o decorrer do tempo eu tive o prazer de me tornar seu pastor. E como é bom ser o seu pastor. Uma pessoa que sempre traz uma vida digna de ser contada. Uma pessoa que nunca trouxe um problema sequer. Muito pelo contrário, sempre se colocou no lugar de ajudadora, solucionadora de situações. Ter você caminhando lado a lado conosco na Fé e Milagres é um privilégio. E estar aqui hoje, entrevistando você, frente a frente com o pastor, né? Tinha aquele programa de frente com o Gabi, hoje é de frente com o pastor. É uma honra para mim, porque eu sei que você tem uma vida, né? Uma história de vida digna de ser contada, daquilo que Jesus tem feito na sua vida, na sua família. Então você está em casa, nesse estúdio, e que Deus venha usar você para falar com muitas pessoas através da sua história. É o que eu peço. Eu desde ontem, quando o senhor me ligou, eu falei, meu Deus, é isso mesmo. Se o meu pastor está falando que é, e o senhor também, então vamos lá, né? Não, e pode ter certeza que vai ser uma bênção. Bibi, nós vamos conhecer, eu conheço, mas o nosso público vai conhecer um pouco melhor da sua vida, da sua história. E a primeira pergunta que nós vamos aqui andar é: quem era Bibiana Ramos Machado Alves antes de conhecer e relacionar com Jesus? Então, eu era uma buscadora, né? Dele, sem saber o que eu estava buscando. Eu buscava muito, pastor. Eu buscava em vários ambientes, assim, eu sabia que eu precisava de encontrar algo e eu ficava ali. Fiz muitos cursos, muita terapia e momentaneamente eu senti uma clareza, mas no profundo sempre faltava algo, né? E era eu saber o que eu realmente estava procurando, né? Porque eu acho que a gente vai estar em busca da presença dele, a gente tem que estar buscando ele, a presença dele constantemente, né? Eu não paro mais aquela busca. Porém, hoje eu tenho uma direção, né? Quem eu estou buscando, né? Que é o Senhor, que é a palavra. Que antes eu buscava em vários lugares, em livros, e
algo para me ajudar, para me direcionar. E aí depois que eu entendi que Jesus, enquanto meu único Salvador, eu já tenho a minha direção, né? Eu continuo buscando Ele todos os dias, porque eu preciso estar buscando a presença dEle, mas agora com a direção. Bibi, isso é uma coisa linda, assim, desde que o dia que eu te vi a primeira vez, né? Pelo Luiz, eu já sabia que você é uma pessoa que ama servir. Ama servir. Você acha que após o conhecer Jesus de perto, como você hoje conhece, é uma amiga íntima de Jesus, filha, né? Esse coração altruísta que você tem, teve um aquecimento a mais para servir pessoas? Claro, porque hoje eu sei em quem eu me espelho, né? Porque essa vontade dentro do meu espírito, é o meu espírito, o espírito da gente tem um contato com o Espírito de Deus, claro, né? Então ele sabe o que a gente veio aqui para ser, né? Então quando eu tenho uma direção de que eu já gostava de servir e agora eu me espelho no Senhor, em Jesus, é muito mais leve e direcionado, porque eu sempre fazia as coisas intuitivamente. Não, ele me direcionava também, claro, né? Mas agora eu conheço a palavra dele, eu sei o quanto ele era, o quanto ele servia, né? E qual que é o exemplo que eu devo seguir, né? E eu tento, ao meu redor, servir no quanto eu posso. Isso é maravilhoso. Outra coisa, a Bibi não nasceu evangélica. A Bibi, assim como eu, ela teve segmentos religiosos, né, diferentes. Eu também tive, não iremos falar sobre religiões. Mas o que levou a Bibiana a se converter ao cristianismo, ou seja, a Jesus? Senti a presença dele e, assim, o meu contato foi através do Douglas, né? Aqui, que ele subiu Legendários e o Douglas chegou lá em casa e falou que nessa casa agora todo mundo vai virar crente. Olha. Aí eu falei, como assim, gente? Como? O que está acontecendo aqui em casa? Como assim? Chega assim? E aí a gente começou a vir aqui na igreja. E o Legendários, ele transformou muito o Douglas, então eu não queria perder aquilo. E eu fui sentindo a presença aqui, né? Que a gente não sente em qualquer lugar. E eu fui entendendo que esse era o caminho. Eu conversava muito eu sempre tive o hábito de conversar com Deus. Mas é diferente de você ter intimidade e de conhecer, né? Profundamente, porque eu não lia a Bíblia, eu não sabia. Eu sabia as histórias, tudo muito superficial. Então, eu fui me aproximando dele e eu vou querer ficar fora da presença dele? Eu não sou boba nem nada, né, pastor? Aí eu falei, não, é aqui que é o meu lugar. Eu preciso dessa presença, né? O Douglas foi o meu primeiro entrevistado, né, no podcast, o segundo, porque o primeiro foi Estela. E o Douglas relatou muitos momentos que vocês vivenciaram juntos em Uberlândia. Foi uma fase difícil, né, que vocês passaram ali. Sim. Naquele tempo a Bibi ainda não era convertida. Como que foi para você encarar um momento tão árduo como aquele? Embora tendo fé, mas não conhecendo a palavra. Foi desafiador, foi conflitante. Você é muito nova ainda, 36 anos, mas aquilo já tem um tempo bom. O que foi para você viver aquele vendaval? Pastor, mesmo eu não tendo intimidade com o Senhor, assim, da minha parte, ele sempre se fez... Hoje eu vejo, assim, a minha vida, eu vejo ele em todos os momentos, assim... E eu sempre tive temor a Deus, a algo maior, né? Então, naquele momento ali, eu sabia que o Douglas, ninguém ia poder ajudar a gente se não fosse
algo algo que eu não conhecia, que eu não era palpável, né? E eu me apeguei a isso. Eu falava, Douglas, vamos... A gente falava rezar, né? Vamos rezar, vamos orar, vamos conversar com Deus. Deus, ele vai nos direcionar. Porque quando você não tem para onde ir, você não sabe o que fazer, no fundo a gente sabe que é Ele, né? Então, eu lembro de variar, assim, de madrugada e ficar pensando e conversando com Ele, pedindo Ele para nos orientar, para guiar minha família, para guardar minha família. E era o que eu fazia, assim, do meu jeito, né? Mas eu já fazia esse movimento de acordar e conversar com Ele e agradecer, assim, por mais que tudo que a gente estava passando poderia ser pior, né? Então, que bom que a gente estava daquele jeito ali, que dava para organizar, dava para resolver. Então, mesmo eu não tendo... Porque eu vejo que ser cristão, você consegue ter um passo a passo, assim, o que eu preciso fazer numa situação... Como que eu vou reagir? Porque a gente sabe que o Senhor, que Ele nos sustenta, né? Mas a Bibiana, que estava passando por aquilo, ela foi no desespero, que foi na hora que não tem mais o que fazer, eu só posso contar com Ele, né? Então, eu me apeguei a isso. Eu falei, não, Ele vai nos guiar, não tem outro jeito. O Senhor a gente tem um Deus. Ele vai nos ajudar agora, já que a gente precisa de um direcionamento. E a gente foi orando, eu acordava ele, vamos orar, vai dar certo, vamos orar para passar, para as coisas começarem a fluir, e foi acontecendo. Bibi, e é do ser humano a gente deixar para buscar Deus só quando todas as portas se fecham. Exemplo, é muito comum quando a gente recebe aqui alguns pedidos de orações, tipo assim, vá no hospital, porque agora o fulano já está desenganado, só Deus agora. Você presenciou isso também nesse momento difícil, que era só Deus que poderia mudar a vida de vocês? Sim, não, eu tinha certeza, só Ele. Mas eu vejo que é muito distração, sabe, pastor? A gente tem muita distração, e aí é só na hora que fica muito dolorido mesmo, que não tem outra saída, e aí a gente que tem uma base na fé, qualquer base que seja, quem a gente busca é o Senhor. E lógico, os nossos familiares. E era até uma coisa, eu falava, mãe, ora pela gente, minha mãe, assim, todo mundo orando pela nossa casa, porque é onde todo mundo vai, né? Na hora que as coisas apertam, né? E hoje eu vejo, assim, que a gente passa por problemas, tem tudo, mas é tão diferente. Antes eu era muito ansiosa e eu nem sabia por que eu não conseguia dormir. Hoje eu posso estar passando por a mesma coisa que eu já passei no passado, mas eu deito e durmo, sabe? É diferente. Você tem algo maior que a gente confia, né? Que sabe que está sob o controle dele. Você consegue perceber e discernir esse descanso hoje em Cristo? Muito. Nossa, eu não dormia, não. E assim, antes de tudo acontecer, eu nem sabia por que eu não dormia, né? Eu só tinha muita insônia, não dormia bem. E é essa falta de descanso mesmo, de saber que você pode descansar no Senhor, né? Confiar e que Ele está no controle de tudo. Nessa época de vendaval que vocês vivenciaram, a Bíblia diz ali em Provérbios 16 que a mulher sábia edifica sua casa. Claro que vocês estavam vindo de uma vida crescente, tudo dando certo, bem-sucedido nos negócios, família, e de repente chega uma notícia que não estava tão legal. Você consegue perceber
hoje, com muito mais maturidade, como você foi importante agindo como uma mulher sábia naquela época para fortalecer o Douglas e ajudá-lo a sair da situação difícil que você estava vivendo? Eu vejo o carinho do pai mesmo com ele, comigo, porque o Senhor ele me preparou. Eu tive muitos momentos, a gente estava na pandemia, né? Então eu buscava muito podcast, então eu ouvia muito um podcast que tinha um pouco da palavra ali misturado, porque como eu não era evangélica, não era cristã, então eu não buscava muito nesse ambiente. Mas essa pessoa que eu ouvia sempre, a base dela era a Bíblia. Então, eu consumia muito esse podcast. E estava fazendo muita terapia, assim, e aí eu vejo que E hora ou outra, sempre eu caía em Deus, em Jesus, sabe? Tudo me levava a ele. Então, eu vejo que ele foi me fortalecendo, que aí, quando tudo aconteceu, eu estava preparada, sabe? Para acolher, para falar as coisas certas, usar as palavras certas, fazer o que era preciso. Eu fui um instrumento. Com certeza, porque o seu papel ali foi fundamental na vida do Douglas. Porque quando tira a nossa estrutura, automaticamente vem o desequilíbrio, né? E uma palavra mal colocada no momento de crise se torna muito mais complicada, né? Então eu acho assim que, suponhamos, 35 anos atrás isso, você estava com 31 anos, né? E de uma maturidade já grande. Hoje, quando você olha 5 anos para trás, como que você vê sua maturidade como uma mulher de Deus hoje? Eu vejo que a gente tem sempre que aprender. Eu vejo que lá o Senhor me preparou e Ele sabia que eu não tinha uma estrutura igual eu tenho aqui hoje, né? Baseada na palavra, né? Com referências para eu conversar. Então, Ele fez tudo ali para que eu conseguisse intermediar aquilo ali, fosse um instrumento para Ele. E aí, hoje, eu vejo que eu agi do jeito que a palavra pede, né? Que eu fui uma auxiliadora, né? Ajudadora. Sem saber, eu agi como a mulher sábia tem que ser, né? Nós podemos até dizer que foi conduzida pelo próprio Deus. Não, com certeza. Bibi, eu falo muito aqui na igreja que nós não devemos viver de cenário, e sim pela fé. Né? A Bíblia nos ensina sobre isso, mas o meu justo viverá pela fé. Há 5 anos atrás, quando você olhava para o seu cenário de vida, em algum momento você desacreditou, em algum momento você duvidou que aquele cenário poderia ser mudado? Ou em todo momento você sabia que iria sair daquela situação? Eu sabia. Eu sempre senti, tinha alguma coisa dentro de mim que hoje eu sei que é um processo, mas que falava, isso é só algo que você está vivendo, passageiro. Mas isso não te limita, não é sua vida isso. E nem porque eu sempre tive uns anseios dentro do meu coração. Então, como aquilo ali não fazia parte desses anseios, eu falo, não é possível que eu sinto que eu vou ter uma família estruturada, que eu vou ter um bom casamento e isso aqui é isso. Então eu sentia que que aquilo ali era passageiro, que era um processo e que a gente ia sair daquilo ali, eu não tinha dúvida nenhuma. Por mais que fosse prolongado. Foi, eu comecei a dormir bem na hora que tudo aconteceu. Eu senti paz na crise, porque eu acho que antes estava, como eu e o Douglas, nós somos uma só carne, né? Claro. Então mesmo eu não estando por dentro de tudo, a gente sente. Então, tava muito conflituoso, era época de pandemia também, tava tudo muito estranho, assim.
E aí tudo aconteceu, aí veio e foi uma paz, assim, mesmo no caos, a gente começou a experienciar essa paz, assim, que só vem do Senhor mesmo, porque era Ele que a gente tinha. Olha, isso acrescenta a fé da gente, porque quem assistiu o podcast do Douglas sabe que não foi um problema pequeno. Veio algo muito forte sobre a vida de vocês, todos dois muito novos ainda, embora com experiência maravilhosa de vida na área de empreendedorismo. Mas o que eu quero também frisar aqui? A Bíblia diz assim, em 2 Coríntios 5,17, o apóstolo Paulo fala: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então nós estamos falando de um tempo que Deus tirou vocês de uma crise. Hoje vocês estão caminhando com Jesus, né, vivendo aí as experiências maravilhosas. O Douglas restituído, Bibiana se tornou empresária, né? Olhando para trás, você imaginava que num período tão curto como 5 anos, vocês estariam hoje vivenciando o que vocês vivem? Não, nem assim, como o senhor gosta de falar, humanamente falando. Não era. Essa época agora ainda a gente ia estar resolvendo ainda tudo que tinha acontecido. E assim, foi muito rápido. Eu vejo assim, o tanto que o Senhor, ele acelerou mesmo, assim. Ele fez um ano, dentro de resumir 5, 6, 7 anos em 1, 2 anos, sabe? Assim, do tanto que ele nos ajudou, mas também a gente ficou em obediência, não? A gente a gente busca desde então alinhou, né? Fazer tudo conforme a gente entende que ele quer de nós, sabe? Porque a gente tinha um problema para resolver e a gente focou em contar com o Senhor, orar, não ficou de mimimi, assim, a gente não ficou murmurando. Hora nenhuma eu e o Douglas murmurou. Hora nenhuma a gente questionou Deus, nossa, por que a gente passou por isso? E a gente só sabia que a gente tinha que resolver alguma coisa e agiu. Ação. E fez o que precisava de fazer. A gente fez muita coisa na nossa vida familiar. A gente mudou muita coisa, ajustou muita coisa, até um pouco por tudo que aconteceu, mas a gente continuou ajustando, mesmo depois que as coisas começaram a fluir, para fazer o que precisava ser feito. Bibi, você percebe, além dessa mudança natural, material, que teve na vida de vocês, que foi pagamento de muitas dívidas, hoje reconquistaram já algumas coisas, mas você também consegue ver a transformação interior que Deus fez em você e no Douglas? Não, pastor. Não, é outra coisa. Não, o Douglas é outra pessoa. A gente está buscando muito, mas assim, valeu tudo, sabe? Mesmo que tenha acontecido um caos, valeu, porque a gente tá hoje do jeito que tá e a gente pode melhorar ainda, né? Claro. Então, assim, enquanto pessoas, né? Enquanto relacionamento com Deus, e direcionamento mesmo para a vida, porque a gente não tinha muito uma direção, assim, do que a gente queria. Hoje a gente sabe o que a gente quer para nossa casa, né? E se a gente precisou passar estudo para entender isso, a gente entendeu, né? Porque agora eu acredito que a gente tá não tem dúvida, a gente tá no caminho certo, né? Graças a Deus. Como pastor de vocês, eu posso afirmar uma situação. Hoje é muito comum a gente atender pessoas ou pessoas que vêm congregar, que vêm para a igreja, sabe que precisa mudar algumas coisas e não mudam, sabe que tem que exercer algumas práticas espirituais e não exerce, e almeja uma mudança de vida. Uma das coisas que eu admiro muito em você e no Douglas, porque todas as direções que vocês foram recebendo
vocês foram radicais Uhum. na prática delas. Uhum. O que foi para vocês essa nova vida de devocional, práticas espirituais, conhecer alguns princípios, desligar algumas coisas do mundo espiritual, ligar outras coisas, ou seja, entrar num mundo diferente daquilo que vocês viviam quase que a vida toda? Pastor, eu até pedia pro Senhor, não deixa eu ficar resistente, né? Se eu posso evoluir, se eu posso avançar, se eu posso resolver as coisas, me ajuda, me direciona. Tanto é que no início eu falava, pastor, posso um gabinete com o senhor? Eu vinha com um negócio, né? Eu falava, se isso aqui for para me prender, se essa questão aqui for para prender minha vida, eu quero resolver, quero curar, quero libertar. Porque eu fico pensando, meu Deus, tá tudo, o Senhor fala, o Senhor nos direciona, o Senhor dá o passo a passo. E aí a gente quer ir pelo caminho mais difícil. Se eu preciso curar algumas coisas, eu tenho que curar isso logo, eu vou deixar para depois, para curar depois, né? Então, tudo que foi aparecendo, assim, que a gente foi entendendo, que a gente vindo no culto, o Senhor falando conosco, e aí a gente abria os olhos para aquilo, colocava a luz naquilo, tem que resolver isso, tem que conversar sobre isso, tem que fazer isso, a gente tem buscado. Eu sei que ele sempre vai revelando. Também eu acho que ele não ia revelar tudo de uma vez, não, né? Nós não temos estrutura. Né? Não tem. Aí tem 2 anos, já vai para 3 agora que a gente tá aqui na Fé Milagres. E eu sei que ainda tem alguma coisa para mexer, alguma coisa para pontuar, para ajustar. E eu falo na hora que o senhor achar que é a hora, mas eu tô agindo, né? O Douglas, a gente conversa muito, todo dia a gente conversa muito sobre a igreja, sobre a nossa casa, é o nosso principal assunto, né? Então, a gente quer ajustar, sempre deixar tudo ajustado, assim, pra servir, pra ser um bom filho, né? Esses dias, eu até falei pro senhor, numa mensagem que o senhor me mandou, que Colossenses 3:23, ele fala muito comigo, que eu não vou fazer algo pela metade. E pro outro, eu tenho que fazer pro Senhor. Deus. Então, se ele, o que ele quer de mim agora, né? Igual aqui, o senhor me convida pra vir no podcast, eu acho que eu tô preparado? Não tô. Na minha visão, eu não tô. Mas se ele ele fala com o senhor. Se o senhor quis, se ele falou pra mim, eu falei, vou obedecer, né? Eu vou lá. Bibi, eu te conheci no Luiz e eu já tinha uma imagem sua dentro de mim. Da pessoa que você é. Ou que você era. Quase 3 anos depois, conversando com você aqui no podcast, mas a gente convive semanalmente na igreja, você é outra pessoa. Ah, não, com certeza. Isso aí é visivelmente fácil de reconhecer. A obra que Deus fez. Uma mulher mais madura, muito mais tranquila, muito mais confiante, muito mais espiritual. Agora, humanamente falando, teria como a gente fazer isso? Claro que não. Claro que não. É só o Senhor. Só o Senhor que faz isso na nossa vida. Estar de frente dessa Bibiana hoje, totalmente diferente daquilo que era antes, e você já era uma pessoa boa, só Deus pode fazer isso. Não, pastor. Agora, ele também é maravilhoso. Reconheço e parabenizo você e o Douglas pela vida de alinhamento. Agora, tem pessoas que às vezes acham, eu vou mudar de religião, eu vou para a igreja vai proibir isso, proibir aquilo. Você consegue entender que depois que a gente vem para Cristo, a nossa vida se torna mais leve? Muito mais. Mais livre? Não, é maravilhoso. Eu falo, gente, eu vejo assim, que eu mudei, esses dias mesmo o Douglas falou, não, Biana, antes você não, com qualquer coisa, por exemplo, com atividade física, eu já gostei muito de atividade física, depois eu não gostava, já trabalhei com isso,
o Senhor sempre me forjou em ambientes de cuidado da saúde, e eu tive uma época que eu tinha birra de qualquer coisa. E aí agora eu tô indo sem reclamar. Eu era reclamona. Nossa, vou ter que acordar, blá, blá, blá. Aí o Douglas falou, Biana, agora você vai sem... Eu não preciso nem falar 2 vezes, vamos. Já... E é ele que fez isso. Porque eu não conseguiria ir pela minha vontade. Então, isso em várias coisas. Enquanto filha, enquanto esposa. Eu vejo que eu ainda tenho... Não, eu tenho muito ajuste, né, pastor? Sempre, eu acho. Mas de 3 anos atrás, de 5, da Bibiana de antes até agora, meu Deus, só ele. Todos nós temos ajustes, né, Eu Bibi? fico pensando nos meus professores, eu falo, meu Deus, meus professores me veem. Porque eu não sei qual que era a visão deles, mas eu acho que eu era bem assim, sabe? Aí eu falo, e eles tinham que me ver agora. Que agora eu tô ok. Amém. Né? E assim, Bibi, o que é para você hoje, quando você está no culto, você vem para a igreja, tem um louvor maravilhoso, aí de repente anuncia que o pregador da noite é o seu esposo. O que passa dentro desse coraçãozão aí, sabendo que há 5 anos atrás era o Douglas, 3 anos atrás era o Douglas, e hoje é um dos pregadores da Igreja Fé e Milagre? Eu só sei... Eu só sei orar, eu fico o tempo inteiro ali orando, Senhor, que seja o Senhor, usa ele, o Senhor sabe todos os talentos dele, usa ele no que o Senhor vem preparando ele, mas que seja o Senhor falando ali. Eu intercedo pelo Douglas, né? Porque a gente tem um temor, né? É uma responsabilidade, claro, você subir ali. Muito grande. E eu sinto que é como se eu também estivesse subindo. Quando ele tá ali, eu sinto que o meu papel é interceder por ele, né? Então, eu já começo, quando ele tem esse compromisso, eu já oro por ele antes, porque a gente quer excelência para o Senhor. E é isso que eu peço para ele usar. Eu fico orando para Deus, Pai, usa o seu filho do jeito que o Senhor quer. Não seja ele, que seja o Senhor. Eu só oro ali, pastor. Bibi, outra coisa, tem tantas mulheres que às vezes almeja ter um casamento legal, ter um homem de Deus, mas que o esposo possa estar passando por algum problema, tantas mulheres já perdeu a esperança nisso. Você poderia deixar um conselho para essas mulheres que outrora olham o marido e já não conseguem ver mais esperança? Porque você passou por isso. Mas você nunca abriu mão do seu esposo. Uhum. Você sempre olhou para ele como aquele Douglinhas, bonzinho demais, muito educado, pessoa maravilhosa, e hoje se tornou uma referência. Pastor, eu vou falar de mim, assim, por quê? Porque o que eu falaria para a Bibiana do passado? Por mais que eu agi, o Espírito Santo me preparou mesmo para aquele momento, mas eu falaria para mim que eu teria que olhar para mim, sabe? Porque às vezes às vezes o esposo não tá tão legal e tal, não tá correspondendo às suas expectativas, mas e eu, né? Então eu fico muito naquele versículo que o Senhor fala da gente examinar nós mesmos, né? A si mesmo. Então eu vejo que eu era uma esposa que cobrava, mas podia ser assim, podia ser assado, mas e eu, né, enquanto esposa, eu tava correspondendo também? Eu correspondo ainda? Então, assim, eu sempre tenho que olhar pra mim, né, é sempre muito a gente, eu acho, porque se a gente alinhar a nossa vida, a nossa alma, o nosso espírito, eu acredito que até para lidar não é com a fragilidade ou com o defeito do meu cônjuge, eu vou lidar melhor, porque se essa mulher ela tem algo para pontuar no seu marido, primeiro ela examinar ela, né? Ela já tá tudo certo, né?
tudo que ela pode, tudo que ela precisa enquanto mulher fazer, ela já está fazendo, porque aí eu acredito que as coisas vão desembolando também, né? Que se a gente faz a nossa parte, aí o outro vai se alinhando também e orar, né? Com certeza. Hoje, para mim, orar, jejuar, ler a palavra, buscar na palavra, porque às vezes a gente tem uns conflitos e a palavra ela te responde ali, ela te direciona. E é isso que se eu falaria para mim, para Bibiana antes do Senhor. Bibiana, tenta se organizar primeiro, se alinhar primeiro, vai na palavra, ora, jejua, aí depois volta, né? Vamos ver se nada mudou. Porque é isso. Bibi, outra coisa que eu assim admiro muito, uma obra linda do Espírito Santo. Os Legendários foi um movimento muito importante na vida do Douglas. E nós sabemos que Legendários não é um movimento masculino, ele é um movimento família, de restauração. Então ali eu pude perceber uma obra linda na vida do Douglas, mas eu também percebi uma obra linda na vida da Bibiana. Aquela moça lá de Uberlândia, há 5 anos atrás, que hoje é uma mulher totalmente madura, que está aprimorando muito. Como que você se sente hoje fazendo parte do movimento Legendário, sendo uma lady, cuidando e ajudando a cuidar de novas mulheres que os esposos têm passado pela montanha? Porque é um papel muito importante de lady. A mulher ali é o casal, né? O casal, ou a mãe, o filho. É igual tá na palavra, né? O homem, ele precisa da mulher e ali nós somos essa pessoa. Tudo acontece por eles lá na montanha, mas estar com essas mulheres, estar cuidando, eu aprendo muito, pastor. Eu aprendo mais do que eu me coloco a servir, para servir, mas eu aprendo muito com a pastora Estela, com a Renata, né, que são as que estão aí na frente, e eu vejo o tanto que o pai é só mais um ambiente para a gente ver a glória de Deus, né? Assim, é mais um movimento, assim, só que é em massa, né? Porque você vê, você acompanha, assim, é uma história. As coisas acontecendo, você fala, Deus é maravilhoso. E o que ele tá querendo falar comigo através da vida dessa pessoa, né? Porque se algo chega até a gente, tem alguma coisa ali, eu posso auxiliar, ou aquela história me serve de algum ensinamento. Então eu fico agindo, mas eu fico admirando a obra de Deus assim sendo feita, sabe? Tudo acontecendo, eu vejo, eu falo, é muito lindo assim. E esse movimento, ele fez toda a diferença na nossa casa, né? Na nossa família. Então na minha função, no que eu sou, no que me propõe a fazer, eu quero fazer o que o Senhor quer, como eu vou agradar a Ele. E aí eu vou me esforçando. Aí é um esforço, viu, pastor? Porque eu tô aprendendo e fazendo ao mesmo tempo, né? E nós aqui, porque o top aqui é o segundo, então assim, eu tô aprendendo com a gente fez um curso e eu aprendi muito, assim, o meu papel enquanto esposa e mulher, e a gente vai tentando repassar isso aí para elas também, né? Você ensina aprendendo e aprende ensinando, né? Justamente. E eu sei, Bibi, que esse papel das ladies, né, que são as esposas de Legendários, é um papel fundamental para a reconstrução ou restauração de famílias. E vocês que fazem parte desse movimento, você, a Renata, a Estela e muitas outras esposas, sim, né? Muitas. Que eu não vou lembrar o nome de todas. Nos bastidores, o papel tão importante que vocês fazem, vocês pegam muitos casos complicados de esposas também. Daqueles que estão subindo pela primeira vez,
casos de restauração. Como tem sido lidar com esses casos mais tensos de pessoas que estão conhecendo o movimento agora? Tem sido desafiador? É desafiador, pastor, mas aí volta tudo na confiança em Deus. Porque se aparece essas histórias aqui para nós, aquela pessoa ela deve estar buscando, né, algo que vai auxiliar ela naquele momento, e é uma resposta do Senhor, os legendários na vida de muitas famílias, de muitas esposas, de maridos. Então é muito amor ali, assim, enquanto nós, porque a gente consegue ver hoje, eu já tive no lugar delas, então assim, é meio no escuro ali, né, a esposa do legendário, porque tudo é pra eles, né, assim, claro. O que vai acontecer. Então aí, a gente não entende muito, quando a gente tá ali, a gente acha que é só orar e a gente vai solucionar nossos problemas. Só que aí, através das lives, dessas mulheres que estão ali para auxiliar, vai se tornando muito maior, porque a mulher vai vendo que ela também precisa ser tratada, né? Que se ele desce da montanha e ela não alinhou, não entendeu o propósito verdadeiro, nada vai mudar. Então, a gente tá ali para ser o suporte dessas mulheres, para auxiliar elas, para orar por elas e com elas, pela casa dela, pelos homens dela, é muito gratificante. A gente só quer fazer o que a gente recebeu, né? Porque quando o Douglas subiu, eu lembro que eu cheguei aqui na igreja, alguns cultos depois, e umas 3 mulheres falavam assim, é por você que eu orei, a grávida, a gestante. Então, assim, para mim, que era que não conhecendo agora, né? Eu falei, gente, ela orou por mim, ela nem me conhecia, e hoje eu vejo que é genuíno, que é verdadeiro, que é a nossa maior função aqui, é isso, né? Mas eu achei, eu fiquei impactada, eu falei, nossa, ela nem me conhecia e orou pela minha gestação. Então, assim, isso faz diferença, né, para quem tá ali naquele momento de fragilidade, e o nosso papel é esse, né? Graças a Deus, e muitas mulheres têm unido a vocês e têm vivenciado. E quando a gente recebe, a gente quer passar, né? Como eu recebi uma graça e mudou toda a minha casa, e eu vi, assim, o tanto que elas, que foi genuína, aquelas orações, aquele sentimento, o mínimo que eu posso fazer é isso também, né? Bibi, eu tô aqui conversando, você falando, eu pensando, como que é para você ser esposa, mãe de 3 crianças, empresária, auxiliadora no movimento legendário do Departamento das Ladies e ser assídua na igreja todos os cultos? Não, eu não abro mão de vir no culto, não, pastor. Não, você tem que ver que novela que em casa se atrasar para chegar nesse culto. A igreja para nós é o evento da nossa semana. Tudo, os meninos, o cronograma da semana, tem isso, tem igreja. Os meninos já tá lá como é que chama? No planner da semana. Tem o jiu-jitsu, tem a natação e tem a igreja também. Então, assim, vir para a igreja para nós já está na nossa agenda, não tem é uma logística gigante. Porque é 3 meninos. Para ser essa mãe, esposa. Não, já tirei a Maria de aula por causa que o horário apertava muito para chegar aqui na igreja. Nós fomos ajustando a vida, a casa inteira para estar certinho na rotina. Então a igreja para nós... E é perceptível o amor das crianças por estar no culto, né? Não, eles não aceitam faltar também, não. Eles acham assim, ué, mamãe vai faltar de culto? Eles não concordam. A gente quase não falta. Mas, por exemplo, esses dias a gente faltou porque foi um desencontro. Eu fiquei esperando o Douglas lá em casa
E ele ia chegar e já ia vir direto pra cá. E ele chegou aqui e falou, vocês não estão aqui? Eu falei, eu fiquei aqui e tal. E os meninos lá arrumadinhos pra ir pro culto. Eu falei, não, a gente não vai, o papai não chegou ainda. Nossa, os meninos, acabou. Aí a nossa noite, faz o quê numa noite de terça e quinta, gente? Se não é ir pro culto? Mas, Bibi, você tem sido uma das grandes alegrias que eu tenho como ovelha. Eu te admiro muito. Você tem crescido muito diante de Deus. Deixa eu falar. Pastor, eu falo que se eu faltar no culto, eu falo, meu Deus, o que eu perdi hoje? Porque eu sinto como se eu estivesse perdendo alguma coisa. Sim, claro. Uma palavra, um direcionamento. Eu perdi alguma coisa hoje. O que eu perdi? Eu chego, às vezes eu vou na Fernanda, falo, Fernanda, eu perdi o que ontem? Se eu faltei? Porque é isso, eu sinto como se eu estivesse perdendo algo. Realmente. Parabéns, viu? Então, assim, estrelinha pra ovelhinha. Estrelinha pra ovelhinha. E como para nós, pastores, é bom ver o compromisso das pessoas no culto, né? Na igreja, enfim. Mas, Bibi, assim como você tem se destacado na sua vida espiritual, nos seus compromissos, você é muito determinada, muito disciplinada, compromissada. Vamos falar um pouquinho sobre a Bibiana empresária, né? A Bibiana vem da área da saúde, fisioterapeuta, né? Já atuou na área, mas de repente nasceu um desejo de empreender. E nisso nasceu a Mirra Estilo, né? E hoje você também tem se destacado nessa área também de empreendedorismo. Inclusive, está se tornando uma influencer das redes sociais, gravando seus vídeos. Ai, pastor, eu acredito que tem sido muito produtivo para quem também está te seguindo nas redes sociais. Mas fala um pouquinho da Mirra, como nasceu a Mirra, como tem sido o crescimento da Mirra. Depois nós vamos dar um endereço também, né, para que todos possam passar ali e visitar a sua loja. Então, a minha maior empresa é a minha casa, né? Claro. Porque lá em casa, eu coloco lá, assim, à frente tudo, sabe? A Mirra, na verdade, eu não consigo, eu sempre quero estar fazendo alguma coisa, assim, para servir o outro, né? Assim, enquanto serviço de profissional. Sim. Né? Então, enquanto fisioterapeuta, eu entendi que agora, para mim, com a rotina que eu tenho com meus filhos, e eu gosto de ser muito pontual, e eu gosto de atender e de ter o meu cliente ali com tudo certinho, eu não conseguiria com os meninos. Então, a loja, para mim, ela torna a minha rotina familiar mais flexível, né? Então, a Mirra nasce, ela veio também, assim, junto com essa nova Bibiana, né? Eu e o Douglas foi colocando, ela foi uma construção, porque a gente foi colocando tudo ali. Eu gosto disso, eu gosto daquilo. O que eu gosto de usar, o que eu gosto de indicar pra alguém. Você sabe que é bom. Eu decidi colocar ali dentro da Mirra. Então ali tem um pouquinho de tudo que a gente tem, que a gente usa no nosso dia a dia, que a gente gosta, que a gente vê que tem qualidade. E ela nasceu, né? Mas eu vejo que a Mirra, ela faz parte também de um processo. Ela não é o ponto final. Então, eu tenho um carinho muito grande por ela. Quando ela nasceu, eu falei, gente, tá igual um filho, né? Assim, a demanda. Aí agora eu já consegui ajustar bastante a minha rotina com ela. Eu tenho uma pessoa que eu confio muito, que me ajuda lá, né? Que colabora comigo lá, que é minha prima, Mariana. E então isso deixa meu coração muito tranquilo. E o Senhor, Ele é bom nisso, porque Ele nos ajuda a colocar as pessoas certas. Porque Ele sabe que se tiver de um jeito que eu não condiz comigo, eu vou ficar inquieta, né? Então, a Mariana, ela me deixa tranquila com a presença dela lá. E a Mirra, ela é acolhedora, ela é uma loja que... linda. Muito bonita, assim, foi feita com muito carinho, sabe? O João Paulo, que é primo do Luiz, mas do Douglas, ele me ajudou muito ali na construção e é tudo muito no mínimo detalhe, tudo pensado assim, o que eu quero passar, assim, a gente tem muita textura de
tecido, e aí eu quero passar através disso, de cheiro, de som. Então, quem vai ali, eu quero que se sinta como se estivesse em casa, né? Lá ela é compacta, é uma loja compacta, mas ela é muito acolhedora, tem tudo que a gente gosta ali dentro e tá fluindo, assim, eu vejo que ali faz parte do processo e eu não consigo visualizar o todo ainda, mas eu sei que o Senhor tem algo a mais para nós, sabe? Enquanto me restio. Hoje ali você tem produtos da Avatim, você é representante Avatim, né? Que é uma linha maravilhosa. Até gostaria que você falasse um pouquinho. Inclusive, eu sou cliente Avatim. Não é? O senhor é? Tá aqui a prova viva. Esse é Baissam, meu pastor. Delicioso. Deixa aqui o cheirinho. Sou cliente da... Esse é Avatim. Esse aí é Avatim. Olha aqui. Sou cliente... E todo mundo que chega aqui fala que cheiro delicioso dessa sala. Tá aqui, ó, responsável, Bibi. Bibi, fala um pouquinho sobre a Avatim pra gente. Então, a Avatim, ela tá no meu coração e ela tá daquele movimento de que a gente precisa de um milagre mesmo, sabe? Porque eu e o Douglas, eu quero muito representar essa marca, assim, hoje eu sou revendedora, né, e eu quero avançar na forma como eu represento ela. E tem alguns obstáculos aí, né, e a gente tá orando, mas é uma marca que eu adoro e quando eu tive contato com ela, eu falei, porque se eu gosto, pastor, eu até alguém me sugeriu, por que você não coloca outra marca se você não vender essa, você vende a outra, para ter mais opções. Eu falo, gente, mas se eu gosto de uma coisa, eu não dou conta de oferecer... Não é sobre o dinheiro, não, né? Não é. É o que eu gosto, entendeu, pastor? É o que eu vejo que é bom, assim. Então, não é sobre vender. Eu vou te oferecer o que realmente fala no meu coração. Tem de melhor. É o que eu me identifico mesmo. Tem algo melhor, tem algo inferior, tem algo mais barato? Tem um monte de coisa aí no mercado, mas eu me identifiquei com ela e eu gosto de vender ela, sabe? Eu gosto de trabalhar com ela. É igual a Baissam também, que são óleos essenciais. Tem um monte, tem outras mais fortes e tal. Mas a Baissam, ela faz parte da minha história. Quando eu formei, o primeiro congresso que eu fui, eu conheci a Sâmia lá. Então, assim, eu conheço a pessoa, sabe? Eu sei como que ela trabalha, eu sei que ela também tem esse amor pela empresa. Então, eu não vou trocar de marca porque a outra rende mais, que a outra é mais badalada. Eu não consigo fazer desse jeito. Então, do meu jeitinho, eu vou conduzindo essa parte minha de empreendedorismo, mas é verdadeiro, é o que eu gosto realmente, e eu sou muito, meu marido fala bairrista, eu aprendi isso com meu sogro, porque meu sogro é assim, se tem aqui no meu bairro, eu não vou lá no outro bairro do fulano para me comprar. Então, se a Baissam é um exemplo, se eu me identifiquei com ela, eu conheci ela, eu conheço a marca, eu não vou trocar, eu sou fiel, sabe? E a Avatim também eu gostei dela desde o início, eu falei, não, eu adorei essa marca, ela tem tudo praticamente assim. E é muito bom ver as pessoas. Isso é tão... pode parecer bobo, mas é bom quando a pessoa fica feliz com o que ela recebe, né? Então, eu tento passar isso pelos meus produtos. E a parte de vestuário também tem qualidade. Era roupa que eu usava, é roupa que o Douglas usa. Então, a gente pode falar, porque você vendeu uma coisa que você nem usa, né? Você também é representante Lupo, né? Lupo. Que é uma linha maravilhosa. Tem uma marca também que é a NKT, que eu vendo, que eu fui em Campinas, eu conheci a proprietária, ela é amiga de uma amiga minha, nós temos uma amiga em comum, então eu sei a história dela, ela tem um carinho, é muito bonita a história dela, ela era enfermeira, e quando ela era criança ela gostava de desenhar, então assim, tudo tem uma história, eu gosto de história, pastor. Se aquilo ali tiver uma história,
história. E aquela história ali me agradar, eu compro aquela história ali e eu sou fiel. Tem também a linha de óculos, né? Que é esportiva também. Acessórios para os corredores, né? Também. Então, assim, o Douglas, ele tá nesse mundo, então ele... É o que ele usa. A NKT não tinha parte masculina, então a gente buscou na Lupo, porque o Douglas usava muitas roupas da Lupo e é muito confortável. Então, meia, bermuda, né? A gente busca na Lupo. Calça térmica. Aí ele tem de tudo um pouco que faz parte do nosso dia a dia. Eu sou cliente Mirra e eu posso falar. O sabonete que tem na Mirra não encontra em lugar nenhum. É muito bom, então é isso, sabe? É simples assim. Né? Você gosta de alguma coisa, você quer que o outro também usufrua daquilo ali, né? Então eu gosto daquilo ali, eu quero compartilhar. Eu fazia isso dentro do meu trabalho enquanto físico, eu fazia atendimento e eu já vendia algumas coisinhas que eu gostava tanto, eu levava tanto para dentro do meu ambiente de trabalho que as pessoas queriam. Então eu comecei a vender também. E hoje virou, né, o Douglas tem, a gente tem as nossas coisas através do Douglas, do agro, né? Mas a minha vida profissional hoje gira em torno da Mirra. Vamos falar o endereço da Mirra? É lá na Gabriel Pereira, 135, na galeria que tem a loja da Cacau Show. E o endereço da rede social da Mirra? Mirra Estilo. Mirra Estilo. E a rede social da Bibiana, que tá fazendo sucesso? Vamos colocar essa rede. Sucesso não, pastor. Eu sou um pouco inconstante em rede social. Vamos colocar? Bibiana Machado? Bibiana Machado. Eu sei que você tem feito vídeos. Eu faço, mas é muito aleatório, pastor. Deixa fluir. Assim, a gente tenta... Porque hoje a rede social a gente tem que ter muito cuidado, né? Claro. Então... Prudência, né? Muito cuidado com o que vai falar, postar. E assim... ser verdadeiro também, né? Claro. Porque... às vezes a gente fica criando ali uma imagem... E mesmo sem querer, né? Mas a gente cria uma imagem e a nossa vida é muito mais do que aquilo ali, né? Uhum. É muito mais que um clique, né? Então, eu aprendi a ter temor também no que eu vou publicar, sabe? Então, eu ainda tô aprendendo a lidar com isso. Mas eu sou um pouco de... É igual eu já falei isso aqui pro senhor uma vez, que às vezes se eu não tô legal, eu não dou conta de fazer como se estivesse tudo legal. Então, eu tenho meio que um bloqueio aí, sabe? E eu não coloco muito isso na frente da minha casa, assim. Os meninos, tudo ali é em torno... Porque isso vai ser passageiro, eu criar os meus filhos pequenos, né? Uhum. Então, eu dou uma focada ali e, por exemplo, às vezes eu tô no celular e eu tô trabalhando e a Maria fala, mamãe, você tá no celular e tal. Então, eu não gosto desse tipo de situação. Então, eu vou administrando do jeito que eu consigo para atender, porque atender vender é muito online, né? Você tem que estar muito nas redes sociais. Atuante, né? Ela é a rua que mais passa pessoa, é a rede social, né? Eu não preciso estar ali na Majogote, porque se eu tiver forte na rede social, é onde passa mais gente, né? A pessoa tá lá em casa, deitada, ela tá me vendo. Mas, ao mesmo tempo, hoje, eu ainda tenho eu ainda preciso aprender, sabe? Mas tá tudo certo, tá no tempo, né? De família e trabalho. Graças a Deus. Bibi, o nosso tempo não para e nós estamos chegando ao fim. Eu acho que eu dei conta de extrair tudo que eu precisava de você. Claro que você tem muito mais para nos oferecer, mas tem algum recadinho que você queira deixar, alguma pergunta, algo que você queira expressar que eu não te perguntei, você está livre. Inclusive mandar um beijo para sua família, para seu esposo lindo, para sua mamãe, para seus filhos. Essa câmera aqui é toda sua. Assim, é só agradecer mesmo. E o Senhor tem feito grandes coisas, né? Minha mãe também, ela quando eu entrei aqui, eu lembro que alguém veio conversar comigo e orou comigo e falou que o tanto que era
falou assim, quantas pessoas que gostariam que a mãe também estivesse aqui, né? Uhum. Porque a gente que encontra esse caminho, que encontra Jesus, a gente quer que as pessoas que a gente ame também encontre. Então, assim, a minha mãe está aqui comigo, o Douglas, meus filhos, assim, é uma bênção, né? Gratificante. Mais do que eu poderia pedir. Não, eu falo, meu Deus, o Senhor é maravilhoso demais, o Senhor surpreende sempre. Ele sempre surpreende a gente, sempre, né? Bibi. Então, assim, eu busco ter um relacionamento muito de filha mesmo. Esse lugar de filha, pra mim, ele é muito... Eu senti ele agora, ele é muito gostoso. Então, eu fico abusando não, eu me acho assim, eu falo, meu Deus, eu tenho um pai muito... Lá em casa eu falo, José, mas eu sou filha de quem, José? Aí ele quando ele fala alguma coisa assim, eu falo, mas a mamãe é filha do papai, né? Você também é, mas... Aí eu sempre tô falando que eu tenho um pai, que ele é o rei, né? Então, esse sentimento de filha é muito gostoso, né? Amém. E eu aprendi aqui. E eu não quero sair do lugar dele. Amém. Né? E quero mais agradar ele mais, fazer o que precisa ser feito. E eu falo, meu Deus, eu preciso ter... Quando eu faço alguma feiura, né? Eu falo, pai, você precisa muito ter paciência comigo. Me espera só mais um pouquinho, eu vou conseguir ajustar isso. Porque às vezes não dá tempo de tudo, né? É verdade. Então eu até peço pra ele ter uma paciência. Ele tem, né? Mas eu ainda peço. Eu falo, por favor, só mais um pouco. Ficou íntimo, né, Bibi? Aí eu converso muito com ele, é muito bom. E que se todo mundo puder, né, experienciar isso, é muito gostoso. Amém. Eu desejo isso para todo mundo. Amém, minha ovelha amada, que Deus te abençoe na infinita bondade dele. Eu quero receber sua oração agora de presente para mim, para quem está nos assistindo, vamos e assim lá. Nós vamos encerrar esse podcast. Tá. Com oração maravilhosa sua. Oh, Pai, que seja o Senhor. Então, vou elevar ainda mais meu pensamento ao meu Pai amado, agradecer Ele por tudo, por esse tempo que eu estou vivendo, que a minha casa está vivendo, que a igreja está vivendo, que cada pessoa que estiver ouvindo esse podcast, em qualquer tempo que seja, que ela busque extrair o simples do Pai, de Jesus. Eu vim muito aberta, muito amor e que o Senhor possa alcançar várias vidas, várias casas através desse podcast da Fé e Milagres, que tudo que aqui é feito com muita excelência, muito para o Senhor mesmo, que continue sendo, que o Senhor abençoe essa casa, abençoe todas as pessoas que estão servindo nessa casa, todo mundo que participa, para que tudo isso aqui aconteça e que cada um em sua casa agora receba um afago de Jesus. Em nome de Jesus, é isso que eu te peço, Pai. Amém. Amém e graças a Deus. Bibi, muito obrigado, que Deus te abençoe. Obrigada. Eu quero te receber mais vezes aqui. Uhum. Amém? Amém. Queridos, e assim nós estamos encerrando o nosso podcast de hoje com Bibiana Alves, nossa entrevistada. Que Deus te abençoe na infinita bondade dele. Todas as quartas-feiras, às 22 horas, nós temos uma live no Instagram, Fé e Milagres. A nossa programação no Templo, domingo, 19 horas. Terças e quintas, 19h30. Igreja Fé e Milagres, Rua Ouro Preto 715, bairro Santo Antônio, Patos de Minas, Minas Gerais, Brasil, onde uma vida de milagres espera por você. Deus te abençoe e até a próxima.